Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias mais uma vez. Desta vez, vamos abrir no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O livro de Atos dos Apóstolos fica próximo ao Evangelho de João. Fica no Novo Testamento. Nós temos aí o Evangelho de Mateus, depois o Evangelho de Marcos, depois o Evangelho de Lucas, aí vem o Evangelho de João, e logo em seguida é o livro de Atos. Atos, capítulo 2. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 41. Diz assim a palavra de Deus. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Oremos. Deus Todo-Poderoso, obrigado por mais esta porção da Tua Santa Palavra. Te agradecemos, ó Deus, pela liberdade que o Senhor nos dá de podermos estudar a Tua Palavra livremente. Vivemos em um país livre, onde podemos exercer a nossa fé e Te louvamos por isso, ó Deus. Mas Te pedimos também, Senhor Deus, pelos os nossos irmãos cristãos que estão espalhados aí pelo mundo afora, muitos deles em países que o cristianismo é proibido, muitas vezes em locais em que são perseguidos simplesmente pelo fato de possuírem uma Bíblia, de estudarem a Tua Santa Palavra. Deus, eu te peço que o Senhor fortaleça estes Teus servos que estão passando por um momento de perseguições e dá, Senhor Deus, a oportunidade a eles, de eles poderem se reunir também para Te adorar, para Te glorificar. Deus Santo, Todo-Poderoso, nós Te pedimos neste momento que o Senhor nos dê o entendimento da Tua Palavra, mas não apenas o conhecimento intelectual. Ajuda-nos, ó Deus, a praticar as Tuas verdades que serão apresentadas aqui esta noite por meio da Tua Palavra, por meio da pregação da Tua Santa Palavra. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoa todos nós que estamos aqui presentes, abençoa também aqueles que irão ouvir esta mensagem por meio dos meios de comunicação, como o YouTube e outras redes sociais, que o Senhor possa abençoar a todos aqueles a quem essa mensagem irá chegar. Ó Deus Todo-Poderoso, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, que eu Te agradeço e Te peço, Pai, usa-me, Senhor Deus, como instrumento Teu para ensinar a Tua Palavra a todos os que estão aqui e a todos que ouvirão esta mensagem. Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, nós já estamos estudando esta passagem da Palavra de Deus, esta passagem que lemos aqui esta noite, Atos, capítulo 2, do versículo 41 ao versículo 47. Nós temos aprendido, por meio desta passagem, algumas características da igreja bíblica. Nós sabemos que em nosso contexto atual, existem muitas denominações que se auto-intitulam como a Igreja do Senhor, que se auto-intitulam como igreja cristã. Sabemos que parte destes grupos não são igrejas verdadeiras. Contudo, nós sabemos que a igreja verdadeira, ela possui as suas bases, ela possui os seus fundamentos firmados na palavra de Deus.
como desejamos aqui, como um grupo reunido, sermos igreja verdadeira, sermos igreja cristã, sermos igreja bíblica, nós estamos estudando aqui essas características da igreja bíblica, da igreja do Novo Testamento. Nós já vimos até aqui, na nossa série de estudos, que no versículo 41, foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Nós estudamos esse versículo e nós apresentamos aqui algumas verdades relacionadas ao batismo e algumas verdades relacionadas à membresia de uma igreja bíblica. No versículo 42, nós vimos que e perseveravam na doutrina dos apóstolos. E paramos aí o nosso estudo. Na nossa última reunião, nós vimos que a igreja bíblica, a igreja verdadeira, ela tem como sua doutrina, ela tem como a sua base doutrinária a doutrina dos apóstolos, que é basicamente aquilo que nós encontramos no Novo Testamento, aqui na Bíblia Sagrada. E hoje, nós vamos focar a nossa atenção aqui, nós vamos focar em apenas uma palavra do versículo 42, e nós vamos aprender mais uma característica da igreja bíblica. Leiam comigo mais uma vez o versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. A palavra que eu quero estudar com vocês esta noite é a palavra comunhão. Esta palavra, ela é fundamental para uma igreja verdadeira. Irmãos, quando estudamos a etimologia da palavra igreja, nós aprendemos que esta palavra, ela vem de uma palavra grega, né? O Novo Testamento ele foi escrito originalmente em grego, que é a palavra eclésia. Quando nós traduzimos essa palavra eclésia para o português, nós encontramos a palavra assembleia. Encontramos também a palavra congregação. Então, o que é uma eclésia? O que é uma igreja? Uma igreja, de acordo com a etimologia da palavra, é uma reunião de pessoas. É uma assembleia, é uma congregação. Nessa reunião de pessoas, de acordo com esse versículo aqui, nós entendemos que existe uma comunhão. E o que é isso, uma comunhão? Que palavra estranha é essa? Né? Não é mais uma palavra popular em nossos dias, a palavra comunhão, mas é uma palavra que significa participar. Comunhão, ter comunhão é isso, é participar, é conviver, é fazer algo juntos, tá? Então, isso é ter comunhão. Então, irmãos, eu peço que vocês tenham atenção aqui do que eu estou dizendo, porque isso aqui é de fundamental importância. Participar, conviver, fazer algo juntos. A igreja bíblica, como nós vemos aqui, já desde o seu início, lá em Atos capítulo 2, já havia uma comunhão. Eles já faziam as coisas juntos. Eles já caminhavam juntos. Eles participavam de refeições juntos. Eles adoravam a Deus juntos. Eles compartilhavam os seus bens uns com os outros, de forma que não havia entre aqueles primeiros irmãos pessoas que necessitassem de ajuda financeira, no sentido de que a igreja ajudava aquelas pessoas de tal forma que elas não passavam mais a necessidade rotineira que elas passariam não estando presentes naquele corpo, naquele grupo, naquela igreja. Então, irmãos, infelizmente, a mentalidade moderna do que é a igreja tem abandonado esta comunhão. Nós entendemos, ao observarmos algumas reuniões de alguns grupos religiosos, que para muitas pessoas, ir para a igreja é ir assistir a uma apresentação. Vocês aqui, creio que todos já participaram de algum culto, alguma reunião
em alguns grupos que eu já fui visitar, infelizmente, nós não percebemos nenhum pingo dessa comunhão. Nós vemos que as pessoas se sentam naqueles grandes templos, naquelas grandes reuniões, muitas vezes há uma multidão de pessoas ali, mas as pessoas não se conhecem. Às vezes há 1000 pessoas, às vezes há 500 pessoas reunidas no mesmo templo, mas que não há comunhão entre elas. E isso é perigoso, isso é maléfico para o povo de Deus, porque isso mata a igreja, isso abandona aquilo que a palavra de Deus nos ensina a respeito da comunhão. Então, nós como igreja, como povo de Deus, nós devemos voltar nossas atenções para a prática da comunhão. Essa palavra aqui lá no original grego é a palavra koinonia. E essa palavra, ela traz essa ideia de participar uns com os outros, de estarmos juntos. Infelizmente, em muitas reuniões, em muitos grupos, nós temos cristãos que chamam uns aos outros de irmãos, mas que nunca foram uns nas casas dos outros. Vocês já pararam para pensar nisso? Ora, a Bíblia diz que nós somos irmãos em Cristo. Nós temos um Deus que é o nosso Pai e nós somos irmãos. Mas muitas vezes, um irmão da igreja nunca foi visitar a outro irmão daquela mesma igreja. E às vezes aquele irmão está passando por uma necessidade financeira, está passando por uma dificuldade emocional, está passando por uma dificuldade no casamento. E aquele irmão que não conhece aquele outro irmão poderia estar ajudando em alguma dessas necessidades. Mas isso não acontece porque abandonou-se a prática da comunhão. Para muitas pessoas, ir para a igreja é simplesmente chegar no templo, sentar na cadeira e assistir a uma apresentação musical, assistir a uma palestra e sair, voltar para casa como se estivesse voltando de um show, como se estivesse voltando de um evento musical, de um festival musical. Gente, isso não é igreja. Observem comigo. Quando alguém diz que vai a um culto, quando eu falo culto aqui eu me refiro à reunião da igreja, ao culto de adoração. Quando alguém diz que vai a um culto, o que é que você imagina que essa pessoa vai fazer? Você imagina que essa pessoa vai assistir ao culto? Ou você imagina que essa pessoa vai participar do culto? O modelo bíblico do que é igreja, essa pessoa ela não vai assistir ao culto. O culto não é uma apresentação para vocês. Não é uma apresentação para mim. O culto é uma reunião de adoração para cultuar a Deus. Então, quando você vai a um culto, você vai participar desse culto louvando a Deus, adorando a Deus. Agora, preste bem atenção nessa palavra. Participar do culto. A palavra participar, como eu falei para vocês, ela é sinônimo da palavra comunhão. Então, sempre quando você for a uma reunião de uma igreja, coloque isso na sua mente. Você vai participar daquele culto. Nós sabemos, pelos estudos da Bíblia, que Deus ele dá dons às pessoas quando elas se convertem. Então, quando uma pessoa ela se converte, ela passa a ser um crente, ser um cristão, ela recebe um dom de Deus. E esse dom ele serve para a edificação do corpo, ele serve para a edificação da igreja. Você já parou para pensar qual é o seu dom? Você já parou para pensar como você pode agregar ali à igreja? Como que você pode participar das atividades da igreja? Pare e pense um pouco nisso. Como que você pode contribuir? Algumas pessoas acham que contribuir é simplesmente você separar um pouco do seu dinheiro, muitas vezes alguns trocados, e levar para a igreja e na hora da igreja dar o dízimo, dar uma oferta, pronto, já contribuir com o culto. Gente, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da sua contribuição pessoal, do seu relacionamento com os demais irmãos.
Hoje nós vivemos um período muito triste da história da igreja, em que os pastores e os pregadores são como se fosse popstar. Né? Você sabe o que é um popstar, né? Uma estrela da música, uma estrela do cinema, em que você vai, você se senta na cadeira da igreja, você assiste aquela pregação, que muitas vezes não é nem uma pregação, é uma palestra. Você assiste aquilo dali, que muitas vezes não tem mais nem Bíblia, não se fala mais de pecado, não se fala mais de salvação, não se fala mais de Jesus Cristo, se fala apenas do seu bem-estar, se fala bem apenas do seu relacionamento com a sua economia, se fala apenas de saúde, de se sentir bem, de autoestima. Gente, isso não é pregação. O conteúdo da pregação tem que ser a palavra de Deus, tem que ser as Escrituras, mas muitas igrejas, com a intenção de atrair mais membros, de atrair mais pessoas, o que é que elas fazem? Elas mudam a pregação para uma palestra motivacional. Gente, palestra motivacional nós temos na empresa, nós temos na faculdade, nós temos na escola. A igreja é local de pregação da palavra de Deus, a palavra que tem o poder de transformar vidas, que tem o poder de salvar vidas, que tem o poder de pegar um pecador e fazer com que ele se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus Cristo. Mas muitas vezes alguém vai para esta reunião e vai ouvir aquela palestra e não tem nem acesso àquela pessoa que está dando a palestra, porque aquela pessoa é como se fosse uma estrela. Ele é inalcançável. Nós temos pessoas, se você conversar sair na rua, entre os seus amigos do trabalho e tudo mais, você vai conhecer pessoas que frequentam igrejas há mais de 10 anos e que nunca tiveram uma palavra com o seu pastor. Como assim, irmão, uma palavra com o seu pastor? Que nunca tiveram um tempo para conversar com o seu pastor. Por quê? Porque o pastor é inacessível, se tornou uma estrela. Não, meus irmãos, a Bíblia diz que nós devemos ter comunhão, e a comunhão é geral. A Bíblia não faz uma distinção de classes. Olha, é a classe dos pastores e a classe dos membros da igreja. Não, meus irmãos, os pastores também são membros da igreja. A diferença dele é que o dom que Deus deu a ele é o dom de ensinar, é o dom de pregar. A contribuição que ele dá para a igreja é aquela. Você precisa saber qual é a sua contribuição. Não existe só o dom de pregar, não existe só o dom de evangelizar. Existe também o dom da misericórdia. Muitas vezes há irmãos na igreja que necessitam de um ombro amigo. E às vezes você é essa pessoa que tem esse ombro amigo. Às vezes você é aquela pessoa que não precisa nem dizer nada, mas só o fato de você estar presente junto àquele irmão em um momento de dor, chorando com ele, já é algo que satisfaz um pouco a necessidade daquele irmão. Quantas vezes nós passamos por situações de morte? Quem convive no meio eclesiástico, no meio da igreja, sabe disso, principalmente em igrejas um pouco maiores. Sempre há um irmão da igreja que perdeu um ente querido. Sempre há um irmão que perdeu um filho, que perdeu um pai, que perdeu um primo, um tio. Mas se não há comunhão, sabe o que é que acontece? Ninguém nem sabe qual é a dor que aquele irmão está passando. Por quê? Porque ninguém conhece ele. Ninguém sabe da vida dele. O irmão vem para o culto, passa 5 anos vindo para o culto, e aí ele dá uma sumida. E aí o irmão diz assim, mas cadê aquele irmãozinho que vinha para o culto? Não veio mais, não foi? Foi. Como é o nome dele? Ah, sei não. Como assim não sabe? O cara passou 5 anos frequentando a igreja. No mínimo é para saber o nome, o endereço, o telefone, ligar para aquele irmão, irmão, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Tá vivo? Você entende? Tem que ter comunhão. Não há mais isso, irmãos, infelizmente. Na maioria dos grupos, não há mais isso. Eu sei que o trabalho do pastor, o trabalho pastoral, não é simplesmente fazer visitas. Mas é importante que os pastores e mestres façam visitas.
Perdeu-se esse costume hoje em dia, do pastor ir na casa do irmão e tomar aquele cafezinho para conversar um pouco, para compartilhar um pouco do ensinamento da palavra de Deus, para ter um momento de oração na casa do irmão. Quando eu falo momento de oração, não precisa ser um culto campal, não. É você ir na casa do irmão e ter um momentinho de oração de 5 minutos. O que é que custa? O que é que custa a gente chegar na casa do irmão? Ô, irmão, tá tudo bem e tal? Tá tudo bem. Irmão, eu vim aqui lhe visitar, perguntar como é que você tá. E eu gostaria de orar com você. Vamos orar? Vamos. O irmão ora, o outro irmão da casa ora. É um momento maravilhoso. Pode acontecer de vocês quererem cantar um hino. Tem que haver esta comunhão. A igreja é um corpo. A Bíblia trata a igreja como um corpo. O corpo de Cristo. É uma linguagem alegórica, uma linguagem metafórica. Agora, o corpo, ele é unido. O corpo, ele é unido. Eu tenho uma mão, essa mão está ligada ao meu braço. Esse meu braço está ligado ao meu ombro, que está ligado ao meu tronco. Há uma união. Gente, se eu corto o meu dedo, o meu corpo sente. Não foi só o dedo que se machucou, foi eu que me machuquei. Então o corpo tem que entender isso. Cada membro da igreja, cada pessoa que está presente ali na igreja faz parte deste corpo. Há uma união mística em Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos os membros deste corpo. Então devemos nos preocupar com os outros membros. Tempos atrás eu li uma matéria de um cantor famoso que ele morreu porque ele teve uma infecção no dedo do pé. E ele era meio desleixado e tal. E aí ele teve essa infecção no dedo do pé, essa infecção passou para o pé, depois se generalizou no corpo. E ele morreu por causa dessa infecção no dedo do pé. Muitas vezes, irmãos, a igreja morre porque não olha para os membros da igreja. Não olha para os pequenos membros da igreja. Eu falo pequenos não no sentido de diminuir os irmãos, mas é porque na igreja sempre há aquelas pessoas que têm mais destaque. Em igrejas grandes, você vai ter o destaque daquelas pessoas que fazem parte do grupo de louvor, as pessoas que pregam, as pessoas que estão ali na frente, na administração. Mas há muitas pessoas trabalhando naquela igreja. Nós vemos aí, hoje, grandes pregadores aí na internet, homens como Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes e outros grandes pregadores, mas vocês sabiam que para a mensagem daqueles pregadores chegar até nós, só foi possível que essa mensagem chegasse até nós porque há irmãos que a gente não sabe quem é, que trabalham nos bastidores. São aqueles irmãos que disponibilizam tempo para filmar a mensagem, para postar no YouTube ou para transmitir ao vivo. Há pessoas nos bastidores trabalhando para o crescimento da igreja. Há pessoas que estão ali na igreja, quando você chega na igreja, a igreja, o ambiente da reunião está limpo, as cadeiras organizadas. Gente, não foi um anjo que desceu do céu e organizou as cadeiras, não. Há pessoas trabalhando naquilo. E na maioria das vezes não é o pastor. Na maioria das vezes não é o diácono. É um irmão anônimo. Mas que a presença daquele irmão ali é fundamental. Em grandes igrejas há uma estrutura de som enorme. Por quê? Porque o som precisa chegar aos irmãos que estão ouvindo mais distante. Todo mundo conhece o pastor da igreja. Mas alguém já parou para perguntar como é o nome do irmão que cuida do som? Que está ali cuidando da mesa de som, está prestando atenção se o som está com ruído, se está com qualidade. Cada pessoa tem sua responsabilidade na igreja. E isso, irmãos, tudo isso que eu estou falando para vocês, gira em torno dessa palavra comunhão. É participar, é conviver. E a igreja, ela não é assim como um brinquedo que você liga e desliga. A igreja, gente, é um organismo vivo.
É um organismo vivo. Isso significa o quê? Que a igreja está reunida aqui hoje. Mas amanhã, segunda-feira, a igreja continua existindo. Essa comunhão tem que permanecer. Devemos visitar uns aos outros. Devemos cuidar uns dos outros. Como era aqui no período apostólico. É muito interessante a gente observar nesses versículos que a gente leu, que as pessoas partiam o pão. Haviam pessoas que vendiam as suas propriedades para investir no trabalho do evangelho. Eles colocavam aqueles valor que eles arrecadavam aos pés dos apóstolos, para os apóstolos administrarem conforme a necessidade da igreja. Não era para o enriquecimento do apóstolo, não. Nós não temos apóstolo na Bíblia andando de avião ou de limusine. Né? Se bem que nem carro tinha, né? Mas os irmãos entenderam o que eu quis dizer. Os recursos eram para o trabalho do evangelho, era para ajudar os necessitados, cuidar das viúvas, cuidar dos órfãos. É para isso que serviam os recursos. Cadê o povo de Deus hoje? Gente, cadê as escolas evangélicas? Cadê os hospitais evangélicos? Eu não sei se vocês sabem, mas há 50 anos atrás existiam hospitais e escolas evangélicas que eram sustentados pelo dinheiro da igreja. Cadê? Cadê o povo que quer trabalhar, que quer servir na obra do Senhor? A maioria quer aparecer. A maioria quer se destacar. A maioria não perde uma oportunidade de falar, a maioria não perde uma oportunidade de aparecer, de ser um destaque. E quando você vai falar com o irmão, leva uma mensagem lá na igreja, vai pregar lá, o irmão, para mim ir é tanto, para mim ir eu cobro tanto. É isso que é comunhão? Não, não é isso que é comunhão. A comunhão, nós estamos juntos, para o que der e vier. Isso é comunhão. Na comunhão, nós vamos visitar os irmãos. Agora eu quero dar uma dica aqui aos irmãos. Porque, infelizmente, não são todos que foram educados. E eu peço até desculpa ao falar isso. Quando nós temos comunhão, nós temos acesso à vida um dos outros. Agora os irmãos têm que entender como que é esse acesso. Tem irmão que quer saber mais da vida do irmão, do outro irmão, do que a mulher do irmão. Está mais preocupado com o cara do que a própria mulher do cara. Tem que ter cuidado, irmão. Vai com calma. Né? Mas a gente tem que ter comunhão. Aí tem o jovem gaiato, né? Eu vou chamar as irmãs para ir lá para casa, para a gente conversar, né? Não sei o quê. Irmão, tem que ter padrões. Cuidado. O jovem não pode estar conversando só com a jovem, porque há muitas vezes más intenções por trás. Tem que usar maturidade. Tá? Então, se o irmão vai visitar uma irmã que é solteira e o irmão é casado, o irmão pegue a sua esposa e vá visitar o irmão e a esposa, juntos à casa daquela irmã solteira. Irmão, por que tem que ter todo esse cuidado? Não são todos crentes? Gente, no meio do 12 apóstolos tinha um Judas no meio, viu? Cuidado. Tá? Ter comunhão não é ser tolo. Ter comunhão não é ser bobo. Aí tem um irmão na igreja que dá uma de coitadinho, eu estou passando necessidade, eu estou passando muitas lutas, e a igreja ajuda, a igreja vai lá, ajuda financeiramente, dá cesta básica, vai lá na casa do irmão, reforma a casa do irmão, faz tudo. Quando é do meio para o fim, o irmão estava mais bem financeiramente do que muitos outros membros da igreja. Mas é porque o irmão gosta de se fazer de coitado. Aquele fulano lá gostava de se fazer de coitado. Então a igreja tem que ter maturidade com essas coisas também. Ter comunhão não é ser tolo. Ter comunhão não é ser bobo. Mas não é por conta desses casos isolados que a gente tem que deixar de ajudar as pessoas, não. A gente tem que continuar ajudando. A gente tem que continuar visitando. A gente tem que continuar orando pelos irmãos. Gente, hoje em dia nós temos ferramentas que nos séculos passados eles não tinham. Quando nós vemos aí, quem gosta de estudar história da igreja, você vê grandes homens de Deus escrevendo cartas para os irmãos que estavam em outros cantos e tal. Gente, a gente tem um WhatsApp. O que é que custa mandar um oi?
E aí, como é que tá? Tudo bem? Estamos orando por ti, hein? Entende? Não custa nada. Não custa nada marcar uma visita. Não precisa você estar na casa do irmão toda semana, não. Não é isso. Não seja mal educado, não. Aí você não está sendo um visitante, você já está sendo inconveniente. Né? Mas vá uma vez por mês. Procure visitar um irmão. Ah, irmão, eu gosto de visitar. Pois visite um por semana. Visite um mesmo toda semana, não. Ah, não, é porque aquele ali eu gosto mais. Mas visite aquele outro que você não gosta também. Porque às vezes há aquela afinidade. Né? Nós que convivemos com pessoas, nós sabemos que tem pessoas de todo tipo. Né? Os irmãos me veem aqui falando, sendo bem eloquente, né, como se fala, né? Mas quem me conhece sabe que quando eu estou num ambiente que eu não conheço as pessoas, eu chego e fico bem caladinho, eu entro calado e saio calado. Então há irmãos que são mais calados, são mais tímidos, e há aqueles irmãos que já são mais para frente. Esses irmãos que são mais para frente têm que fazer a ponte, têm que chegar junto, têm que marcar uma visita, né? Aquele irmão não gosta de estar com os demais irmãos. Irmão, vamos marcar um dia para a gente ir comer uma pizza, vamos marcar um dia para a gente ir passear no shopping. Isso é importante, irmãos. Principalmente entre os jovens, né? Os mais antigos é reunião de vigília, né? Para nós orar e pronto, né? Isso seria bom, mas a gente está mais nem orando, mas a gente fazendo a vigília, né? Irmãos, eu gostaria de ler mais um versículo bíblico com vocês. E a gente está encerrando. 1 João, capítulo 1, versículo 5 ao versículo 7. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Eu vou ler do versículo 3, tá? Primeira carta de João, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 7. Observe comigo. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Olha, irmão, preste atenção na palavra comunhão aí, ela aparece 2 vezes. O apóstolo está dizendo que aquilo que ele estava ensinando àquela igreja daquela época era para que aquela igreja tivesse comunhão com ele. Ou seja, para que aquela igreja participasse com ele, para que aquela igreja convivesse com ele. Só que ele não para por aí, não é uma comunhão só entre as pessoas. Ele diz o seguinte: e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Não é só um relacionamento entre pessoas, é um relacionamento também entre as pessoas e a divindade. Então a comunhão da igreja, ela é tão linda que ela é algo espiritual. Mas aí ele continua. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Aí o versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, se nós dizemos que temos comunhão com Deus e andamos em pecado, promiscuidade, imundícias, coisas que desagradam a Deus, nós estamos sendo mentirosos, nós estamos sendo hipócritas. Mas olha o que é que diz aí na continuação. Versículo 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Irmãos, isso aqui é muito importante. Se você é um cristão e diz que tem comunhão com Cristo, essa comunhão que você tem com Cristo, esse relacionamento que você tem com Cristo, ele implica em você ter comunhão uns com os outros. Não existe crente sem a igreja. É necessário que o crente ele tenha comunhão com outros crentes. Isso é uma evidência de que ele anda na luz. Uma das evidências de que ele abandonou as trevas e anda na luz é que agora ele anda com outros crentes. É que agora ele convive com outros cristãos. É que agora ele anda com pessoas da mesma fé. Ele tem comunhão
uns com os outros, como diz aí o versículo 7. Então não tem esse negócio, eu me converti e eu não vou para a igreja. E quando eu falo igreja, vocês estão entendendo o que eu estou falando de igreja. Não precisa ser um templo, não precisa ser um prédio. É uma reunião de cristãos. É necessário essa reunião. E por último, eu gostaria de falar mais um versículo com vocês, é Hebreus capítulo 10, versículo 24 ao versículo 25, que diz assim, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Irmãos, olha só o que, a palavra de Deus está dizendo aqui no versículo 24. E consideremos-nos uns aos outros. Isso é um mandamento. A Bíblia está mandando a gente se considerar uns aos outros. Você só consegue considerar uns aos outros se você convive com os outros. Isso é natural. Não tem como você cumprir esse mandamento se você anda só. Se você anda como se fosse uma ovelha desgarrada. Gente, a alegoria que a Bíblia usa para o crente é a ovelha. A ovelha anda em bando, a ovelha anda em rebanho. A analogia que a Bíblia usa para o crente não é o lobo solitário, não. O crente, ele anda com outros crentes. E olha o que ele diz no versículo 25. Não deixando nossa mútua congregação. Gente, quando ele fala congregação aqui, não é um prédio, não é um local de reunião. Ele está falando de uma mútua congregação. Significa o quê? Que todas aquelas pessoas que fazem parte dessa congregação, elas têm uma comunhão. É uma mútua congregação. E ele está dizendo para a gente não abandonar essa prática, como alguns têm feito. Aí ele diz, antes, admoestando-nos uns aos outros. Gente, como é que a gente admoesta uns aos outros se a gente não tem convívio com a pessoa? A gente tem que ter intimidade com os irmãos. Intimidade tal que eu possa chegar para o irmão e dizer para ele, olha, meu irmão, você errou nisso daqui, E não é uma ofensa, porque o irmão, ele sabe que você está falando para o bem dele. Admoestando-nos uns aos outros. Nós só conseguimos fazer isso aqui se houver comunhão. E ele termina dizendo assim, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Gente, o dia do nosso encontro com o Senhor, ele está chegando. E até lá, nós temos que estar juntos uns com os outros. A nossa luta não é solitária. A nossa batalha não é solitária. Nós fazemos parte de um exército. Nós fazemos parte de um grupo. Nós fazemos parte de um corpo, de uma assembleia, de uma congregação, de um rebanho. Nós somos como se fosse um tijolo dentro de uma parede. Uma das analogias que a Bíblia dá para se referir à igreja é um edifício. Um edifício não é feito por um tijolo apenas, por uma pedra apenas, mas por uma conjunção de vários materiais. É cimento, é tijolo, é tudo ali junto. A igreja é isso. Qual a sua parte da igreja? O que é que você tem feito na comunhão da igreja? O que é que você tem participado com o povo de Deus? Procure isso, procure meditar nisso. Veja o que é que você pode fazer. Veja o que é que você pode fazer para aumentar essa comunhão no meio do povo de Deus. Talvez você possa começar a visitar um a um cada irmão na igreja. Essa semana vai visitar o irmão fulano. Na semana que vem vai visitar o irmão cicrano. Ah, irmão, mas é caro para fazer isso. Não é caro, meu irmão. Você não paga para entrar na casa do irmão, não. Caro é para você ir para um cinema. Isso é caro. Mas para você ir na casa do irmão não é caro, não. Só basta você abrir a sua boca e dizer, irmão, eu posso lhe visitar dia tal. Ah, irmão, não dá. Tenta de novo. Posso no outro horário. Marca um dia que der para o irmão para a gente se encontrar. E naquele dia você vai, você ora, você conversa com aquele irmão. Você pergunta da vida dele. Irmão, você trabalha com o quê? O que você faz da vida? Às vezes aquele irmão está desempregado e você não sabe. E às vezes na empresa que você trabalha, está recebendo currículo.
Nós precisamos disso, nós precisamos dessa comunhão. Às vezes você tem uma caixa de remédio em casa, que você não está usando mais, você vai na casa do irmão, o irmão está precisando daquele remédio. Mas isso só acontece se houver comunhão. Igreja não é só isso daqui não, gente. A gente se reunir, cantar, oba-oba, é festa. A igreja não é só alegria. A igreja também, a gente participa de sofrimentos. Quando o irmão está sofrendo, a gente sofre junto. Vamos parar com essa mania de fechar os olhos para o sofrimento alheio. Nós fazemos parte do mesmo corpo. Se está doendo para ele, vai doer para você também. Se o irmão fulano de tal está em pecado, aquele pecado tem que ser tratado através da disciplina. Porque aquele pecado não vai manchar só a vida dele, não, vai manchar a vida da igreja também. Porque lá fora o pessoal vai dizer assim, ó, aquele fulano lá está adulterando. E quando chega lá na igreja, está lá dando uma de santão. Todo o nome da igreja vai pro lixo. Mas você só sabe da vida daquele irmão se você conviver com ele. Temos que analisar isso, analisar a nossa vida, ver o que é que nós podemos fazer para aumentar a comunhão. Irmãos, na nossa próxima reunião, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo lá de Atos capítulo 2, vendo algumas características, e nós vamos falar sobre a ceia do Senhor. Mas eu quero que fique claro para os irmãos isso, que eu falei hoje à noite. Temos que ter comunhão. A ceia do Senhor, a qual nós vamos estudar depois, faz parte dessa comunhão. Nós partimos o pão um com os outros, partimos do cálice um com os outros. Mas não para só por aí. A comunhão não é só as atividades da igreja. É a atividade do dia a dia. Eu peço que os irmãos reflitam sobre isso e que possamos buscar em Deus como nós podemos melhorar essa nossa falha, essa falha da igreja moderna, que é essa falta de comunhão. Oremos. Eterno Deus, te pedimos perdão, ó Deus. Somos falhos. O Senhor sabe o quanto que eu sou falho. Aqui dos meus irmãos, talvez eu seja o menor deles, talvez o mais falho deles. Mas eu te peço, Pai, ajuda-me a cumprir com as minhas responsabilidades de cristão, as minhas responsabilidades como pai, como marido. Ajuda-me, ó Deus, a cumprir tudo aquilo que o Senhor tem colocado diante de mim. Pois sou fraco, eu preciso do teu poder, eu preciso da tua força. E cada um dos que estão aqui, Senhor Deus, também precisam do teu poder, precisam da tua força. Para enfrentar o dia a dia, para enfrentar as batalhas diárias. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoa cada um aqui. O Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor conhece o coração de cada um. Ó Deus, vem e abençoa. Faz parte da vida de cada um dos que estão aqui presentes, desde as crianças aos mais velhos. Cuida de cada um de nós, ó Pai. Nos protege, Senhor Deus, no caminho de volta para casa. Nos protege, Senhor Deus, nas idas e vindas aos trabalhos. Nos protege, Senhor Deus, nas escolas. Ó Deus Todo-Poderoso, cuida de cada um, das necessidades de cada um. O Senhor conhece cada um mais do que ninguém. Mas eu te peço, ó Deus, ajuda-nos a ter comunhão uns com os outros. Ajuda-nos a verdadeiramente ser uma família. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ser verdadeiramente irmãos. Ajuda-nos, ó Deus, pois somos falhos até mesmo nisso. Até mesmo nessas pequenas coisas nós temos te desagradado. Então, ó Deus, nos perdoa nesses pontos e nos ajuda, Senhor Deus, a corrigir essas falhas. Ajuda-nos, ó Pai, a termos disponibilidade para ir visitar os irmãos, a ajudar nas necessidades de cada um. Ó Deus, ajuda-nos a chorar quando preciso com os irmãos que estão chorando. Ajuda-nos a alegrar com os irmãos que estão alegres. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, porque essa comunhão entre nós, ela não é nada se não for uma comunhão verdadeira que vem de Ti, se não for uma comunhão verdadeira, Senhor Deus, contigo. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, é que oro e agradeço, Senhor Deus, e entregamos, ó Pai, este culto, Senhor Deus, em Tuas mãos, ó Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém.